Você já se perguntou como alguém que viveu entre os muros de um convento pôde transformar o coração da igreja inteira e ensinar o mundo a rezar? Há pessoas cuja vida é um mapa, não de territórios, mas de almas. Teresa de Jesus, ou Teresa de Ávila, foi uma dessas pessoas. Nasceu em 1515 em uma Espanha fervorosa, dividida entre o ouro das conquistas e a fome espiritual de um povo inquieto. Ainda menina, lia as vidas dos mártires e dizia ao irmão: "Quero ver Deus." Essas palavras, "quero ver a Deus", atravessaram toda a sua existência e chegaram até o catecismo da Igreja Católica, onde são citadas como expressão máxima do desejo cristão. A infância alegre e sonhadora deu lugar à dor precoce da perda da mãe. Teresa recorda: "Corri para a imagem de Nossa Senhora e pedi com muitas lágrimas que fosse minha mãe." Ali começava o seu vínculo profundo com Maria, humilde, pobre, silenciosa, a quem ela chamaria mais tarde de modelo dos contemplativos. Mas a juventude trouxe também distrações, vaidades e um coração dividido. Teresa mesma confessa em seu Livro da Vida: "Durante quase 20 anos, vivi dividida entre o mundo e Deus." O seu temperamento forte a fez buscar sentido em amizades e leituras, até que uma doença terrível a deixou à beira da morte. Imobilizada, fraca, sem controle sobre o corpo, aprendeu o essencial: que a oração verdadeira nasce quando tudo o resto nos é tirado. Foi nesse tempo que leu o terceiro abecedário espiritual e descobriu a oração de recolhimento, entrar dentro de si, onde Deus habita. Frei Jesus Castelhano comenta: "A experiência teresiana é um mergulho no mistério trinitário. Ela descobre que a alma humana é habitada por Deus e que a oração não é técnica, mas graça." Como dizia Teresa, Deus concede seus dons a quem quer, como quer e quando quer. Aos 39 anos, diante da imagem de Cristo coberto de chagas, Teresa foi atingida por uma conversão total. "Vi um Cristo tão ensanguentado que o coração me partiu." Ela chorou pelos anos perdidos e disse: "Basta, Senhor, não quero mais amizade com o mundo." Esse encontro se tornaria o centro da sua vida e da sua doutrina. Frei Castelhano observa que esse episódio marca a passagem da teoria à comunhão, da fé pensada à fé vivida. A partir daí, Teresa torna-se mulher de ação. Funda o primeiro convento reformado das Carmelitas Descalças, em 1562. Anda a pé por estradas perigosas. Funda mais de 17 casas. Enfrenta críticas e perseguições. Mas em cada fundação, repete o que escreverá no Castelo Interior: "Este Rei da Glória não se doa a não ser a quem totalmente se doa a ele." Seu carisma não era apenas místico, era apostólico. Frei Castelhano chama isso de a mística do serviço eclesial. Teresa une oração e ação, contemplação e serviço. "Quem tem a alma cheia de Deus transborda no amor ao próximo", dizia ela. É a síntese da sua vida. Orar não é fugir do mundo, é servir melhor. Em suas obras, O Caminho de Perfeição, O Livro da Vida e O Castelo Interior, Teresa constrói o itinerário da alma rumo à comunhão com Deus. No Castelo Interior, ela descreve a alma como um castelo todo de diamante ou de muito claro cristal, onde há muitas moradas. Frei Castelhano explica: para Teresa, cada morada é um grau de transformação. O espírito penetra a pessoa até o centro onde habita o rei. Essa pedagogia espiritual é a base do que o Papa João Paulo II chamou de mística da amizade com Deus. Mas o caminho é árduo. Teresa fala da luta contra as distrações, as secas espirituais e o perigo do orgulho. Ela insiste: não há dama que faça render-se o rei como a humildade. Esta o atraiu do céu ao seio da Virgem. A humildade, mais do que êxtases ou visões, é o coração da santidade. E acrescenta: todo o mal que existe no mundo vem de não se conhecer claramente a Escritura. Teresa amava a Bíblia, comentava o Pai Nosso, arriscou até comentar o Cântico dos Cânticos.
ato ousado para uma mulher do século XVI. Em sua oração, via Maria como exemplo de pobreza e de fé silenciosa. Dizia, não como certos letrados que com suas letras pensam compreender as grandezas de Deus, se aprendessem um pouco com a humildade da Virgem. Frei Castelhano resume, a mística de Teresa é cristocêntrica, mas naturalmente mariana. Em Maria, ela vê a pureza do espelho em que Deus se reflete. E o que significa orar, afinal? Teresa responde, a oração é a tratar de amizade, estando muitas vezes a sós com quem sabemos que nos ama. É o diálogo entre o humano e o divino, o encontro de duas liberdades. Frei Castelhano escreve, em Teresa, o mistério de Deus e o mistério do homem se tocam. A experiência mística é a humanização da graça. Aos poucos, Teresa atinge o que chama de matrimônio espiritual, a união total da alma com Deus. Ela descreve essa experiência em palavras simples, sem exageros. É como duas velas que se unem e já não se sabe qual a luz de uma e da outra. Frei Castelhano chama isso de teandrismo, a perfeita harmonia entre o humano e o divino, não fusão, mas comunhão. Mesmo assim, Teresa nunca se colocou acima dos outros, pelo contrário, dizia, entre as panelas anda o Senhor. E em meio às fundações e escritos, repetia, o importante não é pensar muito, mas amar muito. Seu amor ao Cristo e à Igreja foi o fogo que sustentou cada passo. Por isso, o Papa Paulo VI, ao proclamá-la doutora da Igreja, afirmou que sua doutrina é universal, profunda e prática. A ação de Santa Teresa de Ávila ultrapassou as paredes do convento e moldou toda uma época da Igreja. Sua reforma carmelita foi, segundo o Papa João Paulo II, um sopro de renovação que reacendeu a fé em tempos de tibieza espiritual. Fundou 17 mosteiros de carmelitas descalças e, juntamente com São João da Cruz, iniciou a reforma masculina da ordem. Esses conventos se tornaram oásis de contemplação e centros irradiadores de vocações santas. Teresa não fundava apenas casas, mas escolas de oração. Frei Castelhano observa, em cada fundação, Teresa recriou a Igreja em miniatura, uma comunidade que vive a caridade, a pobreza e o amor à verdade. Sua vida não se limitou à clausura. Pela pena e pelo exemplo, ela expandiu o cristianismo interior. Teresa foi proclamada doutora da Igreja em 1970 por Paulo VI, a primeira mulher a receber esse título, e não sem razão. Suas obras não são apenas piedosas, são um verdadeiro tratado de teologia espiritual. No caminho de perfeição, ensina a oração mental e o desapego. No castelo interior, apresenta uma antropologia mística em que a alma é morada de Deus. No livro da vida, testemunha com franqueza as lutas interiores de quem busca a santidade. Frei Castelhano escreve, em Teresa, a experiência precede a doutrina, por isso sua teologia é viva, existencial, profundamente eclesial. A Igreja reconhece nela uma maestra segura, porque tudo que ensinou, viveu, e o que viveu, santificou. Teresa é doutora porque ensinou o caminho da união com Deus, com linguagem acessível e autoridade espiritual comprovada. Entre os muitos frutos de sua vida, um deles resplandece com especial beleza, sua amizade com São João da Cruz. Quando se encontraram, Teresa já era uma reformadora madura e João, um jovem sacerdote sedento de perfeição. A amizade entre os dois foi uma das mais fecundas da história da Igreja. Segundo o site Biblioteca Católica, eles se compreenderam no mais profundo. Ele via em Teresa a chama da caridade, ela via nele a pureza da contemplação. Juntos, empreenderam a reforma do Carmelo masculino, fundando o primeiro mosteiro de carmelitas descalços para homens em Duruelo, em 1568. Essa colaboração foi marcada pela confiança e pelo equilíbrio. Teresa, mais prática e maternal, João, mais austero e místico. Frei Castelhano observa que neles se cumpriu a profecia de que Deus suscitaria na Igreja mestres espirituais complementares, ela o coração ardente, ele a noite iluminada pela fé. Da amizade entre ambos nasceu uma escola espiritual que continua viva até hoje,
uma amizade que realmente transformou o mundo. Teresa morreu em 1582, em Alba de Tormes, dizendo as palavras: "Enfim, Senhor, sou vossa, é chegada a hora de nos vermos." E a Igreja, ao ser canonizada, reconheceu que seu gênio espiritual pertence a todos os tempos. Frei Castelhano conclui: em Teresa, o Evangelho se fez carne feminina, pensamento vivo, pedagogia da santidade. Hoje, mais do que nunca, precisamos da sua sabedoria. No mundo que busca atalhos para o espiritual, ela nos lembra que a oração não é técnica, é amizade, não é êxtase, é fidelidade. E talvez essa seja a resposta à pergunta inicial. Teresa transformou o mundo porque deixou Deus transformá-la primeiro. Rezemos agora a oração escrita por Santa Teresa, confiando na providência de Deus sempre. Nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa. Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Santa Teresa de Ávila, rogai por nós.